Minha esposa abriu o relacionamento. Quando eu encontrei alguém melhor, ela surtou. Olá pessoal, aqui é o Silas Santos e antes de começar essa história que mudou completamente a minha vida, eu quero pedir para você que está assistindo agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações porque eu trago histórias reais toda semana e acredite, você não vai querer perder o que vem por aí. Dito isso, vamos ao que interessa. Meu nome é Silas Santos, tenho 38 anos e trabalhei a vida inteira como gerente de logística em uma empresa de médio porte aqui em São Paulo. Minha esposa Leila tem 35 anos, formada em publicidade, sempre foi uma mulher linda, daquelas que quando entra em um lugar, todos olham. Ficamos juntos por 12 anos, sendo 9 de casamento. Quando nos conhecemos, eu estava terminando a faculdade e ela trabalhava em uma agência pequena. Foi amor à primeira vista, sabe aquelas histórias de cinema onde tudo parece perfeito? Nos primeiros anos foi exatamente assim. A gente viajava junto, ria das mesmas piadas, tinha os mesmos sonhos. Compramos nosso apartamento, 2 quartos no Tatuapé, e vivíamos uma vida tranquila, estável, sem grandes luxos mas também sem grandes preocupações. Eu me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Foi em uma festa de um amigo em comum, em um apartamento apertado na Vila Madalena. Leila usava um vestido vermelho, estava rindo alto de algo que alguém tinha contado, e quando nossos olhos se cruzaram pela primeira vez, foi como se o barulho da festa toda tivesse sumido. Passei a noite inteira conversando com ela na varanda daquele apartamento, enquanto as pessoas entravam e saíam, enquanto a música mudava, enquanto as horas passavam. Conversamos sobre tudo, sobre nossas famílias, sobre nossos sonhos, sobre filmes que amávamos, sobre lugares que queríamos conhecer. No final da noite, quando já eram quase 5 da manhã, eu pedi o número dela e marcamos de sair no fim de semana seguinte. Levei Leila em um restaurante italiano no Bixiga, caminhamos pelas ruas do bairro depois do jantar, e foi nessa caminhada que dei o primeiro beijo nela, embaixo de um poste de luz que piscava. Foi um daqueles momentos que ficam gravados na memória, sabe? Daqueles que mesmo depois de anos você consegue fechar os olhos e reviver cada detalhe. Os primeiros 3 anos foram intensos. A gente se via todos os dias, mesmo com nossas rotinas corridas. Leila trabalhava até tarde na agência, muitas vezes ficava madrugada dentro fechando campanhas, mas sempre dava um jeito de passar na minha casa ou me chamar para o apartamento dela. Nos fins de semana, explorávamos São Paulo inteira. Íamos em brechós no centro, assistíamos peças de teatro em pequenos teatros alternativos, fazíamos piqueniques no Ibirapuera, passávamos tardes inteiras em sebos procurando livros antigos. Foi no nosso 3º aniversário de namoro que pedi ela em casamento. Levei Leila de volta naquela mesma rua do Bixiga onde tínhamos dado o primeiro beijo, fingi que estava apenas querendo reviver a memória, e quando chegamos no mesmo poste, que agora estava funcionando perfeitamente, me ajoelhei e pedi. Ela começou a chorar, gritou que sim antes mesmo de eu terminar de falar, e ficamos ali abraçados por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo passou em um segundo. Casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples em um sítio no interior, só família e amigos mais próximos. Foram 2 dias de festa, muita música, dança, risadas. Na nossa lua de mel, fomos para Búzios, ficamos uma semana inteira em uma pousada de frente para o mar, acordávamos tarde, passávamos o dia na praia, jantávamos em restaurantes diferentes todas as noites. Voltamos para São Paulo com aquela sensação de que tínhamos o mundo nas mãos, de que juntos poderíamos conquistar qualquer coisa. Compramos nosso apartamento no Tatuapé 1 ano depois do casamento. Eram 2 quartos pequeno, no 5º andar de um prédio sem elevador, mas era nosso. Pintamos as paredes juntos, escolhemos cada móvel com cuidado, transformamos aquele espaço em um lar. Leila encheu a varanda de plantas, eu montei uma pequena estante com meus livros e filmes favoritos, e ali construímos nossa rotina. Mas como acontece em muitos relacionamentos, a vida foi entrando no piloto automático. Eu fui crescendo na empresa, assumi mais responsabilidades, comecei a chegar cada vez mais tarde em casa. Leila também estava em um momento de crescimento na carreira, tinha sido promovida a diretora de criação na agência, lidava com clientes grandes e exigentes, vivia sob pressão. A gente começou a se ver menos, as conversas foram ficando mais curtas, mais superficiais. Deixamos de fazer aquelas coisas que fazíamos no começo, as caminhadas sem rumo, os programas culturais, os fins de semana explorando a cidade. Percebi que algo estava mudando quando Leila começou a mencionar cada vez mais os eventos que ia pela agência. Festas de lançamento, inaugurações de lojas, vernissagens, coquetéis. No começo ela me chamava para ir junto, mas eu sempre estava cansado, sempre tinha trabalho acumulado, sempre preferia ficar em casa descansando. Com o tempo ela parou de me chamar e começou a ir sozinha ou com as colegas da agência. Lembro de uma sexta-feira específica, devia ser uns 2 anos antes de tudo desmoronar. Cheguei em casa às 9 da noite depois de um dia particularmente difícil no trabalho, tinha tido problema com um fornecedor, atraso em uma entrega importante, cliente reclamando. Tudo o que eu queria era tomar um banho, pedir uma pizza e ver alguma besteira na Netflix.
Leila estava se arrumando no quarto, colocando um vestido preto justo, passando batom vermelho. Disse que tinha sido convidada para uma festa de lançamento de uma marca de roupas, que seria em um rooftop na Vila Olímpia, que ia ter DJ, open bar, ia ser legal. Me chamou para ir junto, mas eu olhei para ela, exausta, e disse que não estava com cabeça, que ela fosse e se divertisse. Vi uma expressão no rosto dela naquele momento, uma mistura de decepção e resignação, mas ela não insistiu. Deu um beijo rápido na minha bochecha e saiu. Voltou só às 5 da manhã, entrou no quarto tentando não fazer barulho, mas eu acordei. Perguntei se tinha sido bom e ela disse que sim, que tinha sido ótimo, que tinha conhecido gente interessante, que a festa estava linda. Virou para o lado e dormiu. Essa cena se repetiu dezenas de vezes nos meses seguintes. Leila saindo arrumada, empolgada, voltando de madrugada, e eu sempre ali, na mesma rotina, no mesmo cansaço, na mesma mesmice. Comecei a notar que ela estava diferente. Mais animada quando falava do trabalho, mais ansiosa para o fim de semana chegar, mais distante de mim. Tentei conversar algumas vezes, perguntar se estava tudo bem, mas ela sempre dizia que sim, que era só estresse do trabalho, que eu estava imaginando coisas. Foi em uma noite de domingo, daquelas bem sem graça onde a gente tinha ficado o dia inteiro em casa sem fazer nada de produtivo, que Leila soltou pela primeira vez que estava se sentindo presa. Estávamos assistindo um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção quando ela pausou do nada e disse que precisava falar uma coisa. Meu coração acelerou, aquele tipo de introdução nunca traz nada de bom. Ela disse que amava nossa vida juntos, que eu era um ótimo marido, mas que sentia que estava perdendo a juventude dela, que tinha apenas 33 anos e já se sentia como se tivesse 60, que queria experimentar coisas novas, conhecer pessoas diferentes. Perguntei o que exatamente ela queria dizer com isso e ela desconversou, disse que era apenas um desabafo, que estava se sentindo meio mal ultimamente, que provavelmente era só uma fase. Mas aquela conversa ficou ecoando na minha cabeça. Comecei a reparar mais nas coisas. Leila vivia no celular, sempre sorrindo para a tela, digitando rápido, escondendo quando eu chegava perto. Começou a se cuidar mais, comprou roupas novas, mudou o corte de cabelo, voltou para a academia que tinha abandonado há meses. Um dia, deixei meu celular em casa e voltei no meio da manhã para buscá-lo. Quando abri a porta do apartamento, ouvi Leila rindo alto ao telefone. Ela estava na varanda, de costas para a porta, e pelo tom de voz, pela forma como falava, dava para perceber que não era uma conversa de trabalho. Fiquei ali parado no corredor, ouvindo sem querer, ou talvez querendo. Ouvi ela dizendo coisas como estava com saudades, que mal podia esperar para ver a pessoa de novo, que tinha sido incrível da última vez. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Quando ela percebeu minha presença, desligou rapidamente o telefone e ficou vermelha. Perguntei com quem ela estava falando e ela disse que era uma amiga da agência, que estavam marcando de se encontrar. Não acreditei, mas também não tive coragem de confrontar naquele momento. Peguei meu celular, dei uma desculpa qualquer e saí. Passei o dia inteiro no trabalho sem conseguir me concentrar em absolutamente nada. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos. Leila estava me traindo? Há quanto tempo isso estava acontecendo? O que eu tinha feito de errado? Deveria confrontar ela? Deveria fingir que não sabia? Cheguei em casa naquela noite preparado para ter a conversa difícil, mas quando abri a porta, encontrei Leila na cozinha preparando um jantar elaborado. A mesa estava posta, tinha velas acesas, ela tinha colocado uma música ambiente que a gente costumava ouvir no começo do relacionamento. Ela sorriu quando me viu, disse que tinha sentido falta de fazermos algo especial, que queria ter uma noite só nossa. Jantamos, bebemos vinho, conversamos sobre amenidades. Eu estava confuso, sem saber se aquilo era um pedido de desculpas silencioso ou apenas minha paranoia trabalhando. Foi depois da sobremesa que Leila começou a conversa que mudaria tudo. Ela pegou minha mão por cima da mesa e disse que precisava conversar comigo sobre algo muito importante. Disse que tinha pensado muito nos últimos meses sobre nossa relação, sobre o que estava sentindo, sobre o que queria para a vida dela. Falou sobre como me amava, sobre como eu era uma pessoa incrível, um marido dedicado, um companheiro leal. Mas que algo estava faltando, que ela sentia que estava morrendo por dentro, que precisava de algo mais. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Pensei que ela ia pedir o divórcio, que ia dizer que tinha se apaixonado por outra pessoa. Mas o que veio foi ainda mais chocante. Leila disse que tinha pesquisado muito sobre relacionamentos abertos, que tinha conversado com algumas pessoas que viviam nesse formato, que acreditava que isso poderia ser a solução para o que estávamos passando. Disse que não tinha nada a ver com não me amar, muito pelo contrário, era justamente porque me amava e não queria perder nossa relação que estava propondo isso. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer, o que pensar, como processar aquela informação. Leila continuou falando, cada vez mais rápido, como se tivesse decorado aquele discurso.
Disse que teríamos regras claras, que seria apenas algo físico, que nosso casamento continuaria sendo a prioridade, que na verdade isso poderia até fortalecer nossa relação porque não teríamos segredos um do outro. Falou sobre casais que faziam isso e eram extremamente felizes, sobre como a monogamia era uma construção social que não funcionava para todo mundo. Quando ela finalmente parou de falar e me olhou esperando uma resposta, tudo o que consegui perguntar foi se ela já tinha alguém em mente. Leila desviou o olhar, tomou um gole de vinho, e disse que não, que era apenas uma ideia, uma possibilidade que queria discutir comigo. Mas a forma como ela evitou meus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Ela já tinha alguém. Talvez já tivesse até acontecido alguma coisa e ela estava tentando validar retroativamente. Disse que precisava de tempo para pensar. Leila concordou, disse que eu podia levar o tempo que precisasse, que era uma decisão importante e entendia que eu precisava processar. Mas nos dias seguintes, ela começou a me bombardear com artigos, vídeos, podcasts sobre relacionamentos abertos. Deixava o celular estrategicamente por perto com textos sobre o assunto abertos, mencionava casualmente em conversas sobre casais que tinham esse tipo de arranjo e eram felizes. Passei semanas em um estado de confusão total. Pesquisava sobre o assunto durante meu horário de almoço, lia histórias de pessoas em fóruns da internet, assistia vídeos no YouTube. Quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que aquilo não era para mim. Eu sempre fui uma pessoa monogâmica, sempre acreditei em exclusividade, em construir algo especial com uma única pessoa. A ideia de compartilhar Leila com outros homens me fazia fisicamente mal. Mas ao mesmo tempo, eu tinha um medo enorme de perdê-la. Leila começou a ficar impaciente. Cobrava uma resposta, dizia que eu estava sendo egoísta, que não estava pensando na felicidade dela, que se eu realmente amasse, tentaria pelo menos. Começou a usar argumentos emocionais, dizendo que se sentia sufocada, que estava infeliz, que não sabia quanto tempo mais conseguiria viver daquele jeito. Teve uma noite específica em que ela chorou muito, disse que sentia que estava desperdiçando os melhores anos da vida dela, que olhava no espelho e via alguém que não reconhecia mais. Depois de um mês dessa pressão constante, eu cedi. Não foi uma decisão que tomei com o coração, foi uma rendição mesmo. Eu estava exausto mentalmente, exausto emocionalmente, e simplesmente não tinha mais forças para resistir. Disse que sim, que poderíamos tentar, mas que precisava ter regras muito claras. Leila ficou radiante, me abraçou forte, me cobriu de beijos, disse que eu não iria me arrepender, que isso seria maravilhoso para nós, que nossa relação ia ficar ainda mais forte. Sentamos e estabelecemos as regras. Nada de trazer pessoas para nossa casa, sempre usar proteção, não desenvolver sentimentos por ninguém, avisar um ao outro quando fosse sair com alguém, sem detalhes gráficos quando contássemos sobre os encontros. Na teoria parecia tudo muito organizado, muito maduro, muito civilizado. Na prática, foi o começo do meu inferno pessoal. Leila não perdeu tempo. Na primeira semana depois do nosso acordo, ela já tinha marcado de sair com alguém. Disse que era um fotógrafo que tinha conhecido em um evento da agência há algumas semanas, que tinham conversado bastante e ele tinha demonstrado interesse. Na sexta-feira ela se arrumou caprichosamente, passou quase 2 horas no banheiro, experimentou 3 roupas diferentes antes de decidir por uma. Saiu de casa às 8 da noite e voltou só às 4 da manhã. Eu passei aquela noite inteira acordado. Tentei assistir TV, tentei ler, tentei jogar alguma coisa no computador, mas não conseguia me concentrar em nada. Minha cabeça não parava de imaginar onde ela estava, o que estava fazendo, se estava se divertindo, se estava pensando em mim. Quando ouvi a chave girando na fechadura de madrugada, meu coração disparou. Leila entrou no quarto com aquele brilho nos olhos que eu não via há anos. Deitou na cama ao meu lado e começou a me contar como tinha sido. Disse que tinham ido em um bar na Vila Madalena, que a conversa tinha fluído super bem, que tinham ido depois para o apartamento dele, que tinha sido intenso e excitante. Cada palavra era uma punhalada no meu peito, mas eu fingi que estava tudo bem, que estava feliz que ela tinha se divertido. Ela me abraçou, disse que me amava, que eu era incrível por permitir aquilo, e dormiu tranquilamente. Eu fiquei acordado até o sol nascer, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo. Nas semanas seguintes, aquilo se tornou uma rotina. Toda sexta e sábado Leila saía. Às vezes voltava de madrugada, às vezes só no dia seguinte pela manhã. Sempre com histórias novas, sempre empolgada, sempre mais distante de mim mesmo quando estava fisicamente presente. Nossa vida sexual, que já não estava lá essas coisas, praticamente acabou. Leila dizia que estava cansada, que precisava de espaço, que eu estava sendo carente demais. Eu tentava não demonstrar o quanto aquilo estava me destruindo por dentro. Continuava trabalhando, continuava fazendo minhas obrigações em casa, continuava sendo marido compreensivo e moderno. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Perdi peso, não conseguia dormir direito, meu desempenho no trabalho começou a cair. Meus amigos perceberam que algo estava errado e me chamaram para conversar algumas vezes, mas como eu podia explicar?
Como eu podia dizer que tinha concordado em abrir meu casamento e agora estava me arrependendo? Leila começou a me cobrar para eu também sair com outras pessoas. Dizia que eu estava desperdiçando a oportunidade, que eu era muito certinho, muito preso aos valores antigos, que precisava me libertar. Tinha algumas mulheres no trabalho que deixavam claro que estariam disponíveis, uma até tinha me chamado para tomar uma cerveja depois do expediente. Mas eu simplesmente não conseguia. Não conseguia trair Leila, mesmo tendo a permissão dela. Não conseguia fazer sexo com alguém sem sentir nada, sem ter uma conexão emocional. Me sentia completamente inadequado, como se tivesse algo errado comigo. Foi nesse contexto de destruição emocional que Marina entrou na minha vida. Ela foi contratada como coordenadora de projetos na empresa, tinha acabado de se mudar de Curitiba para São Paulo por causa do trabalho. No primeiro dia dela, meu chefe me chamou e pediu para eu ajudar Marina a se adaptar, mostrar como as coisas funcionavam, apresentar a equipe. Quando a vi pela primeira vez, achei ela bonita de um jeito discreto. Cabelos castanhos curtos, óculos de grau, roupas simples mas elegantes, um sorriso tímido mas genuíno. Passamos aquela primeira semana trabalhando juntos bastante. Eu explicava os processos, mostrava os sistemas, apresentava fornecedores. Marina era inteligente, pegava tudo rápido, fazia perguntas pertinentes. Mas o que mais me chamou a atenção foi o senso de humor dela. Tinha uma forma de ver as situações complicadas do trabalho com leveza, fazia piadas sutis que me pegavam desprevenido e me faziam rir de verdade. E eu não ria de verdade há meses. Começamos a almoçar juntos. No começo era apenas praticidade, estávamos trabalhando no mesmo projeto então fazia sentido irmos juntos. Mas logo aqueles almoços se tornaram o melhor momento do meu dia. Conversávamos sobre tudo, não só sobre trabalho. Marina me contava sobre Curitiba, sobre como estava sendo difícil se adaptar a São Paulo, sobre a família que ficou lá. Eu falava sobre minha vida, sobre meus hobbies, sobre filmes e livros que gostava. Num desses almoços, Marina mencionou que estava morando sozinha pela primeira vez na vida, que tinha acabado de sair de um casamento de 7 anos. Disse que tinha sido difícil, que ainda estava processando tudo, mas que ao mesmo tempo sentia uma liberdade que não tinha há muito tempo. Perguntou sobre mim, se eu era casado, e eu disse que sim, mas que as coisas estavam complicadas. Ela não pressionou por detalhes e eu fiquei grato por isso. Com o passar das semanas, percebi que estava ansioso pelos nossos almoços. Começava a prestar atenção em como me vestia, colocava um perfume diferente, passava a manhã toda esperando o meio-dia chegar. Conversávamos por mensagem fora do horário de trabalho também, mandávamos memes um para o outro, recomendações de músicas, comentários sobre séries que estávamos assistindo. Era tudo muito inocente, muito natural, mas eu sabia que estava desenvolvendo sentimentos por ela. Um dia ficamos até tarde no escritório fechando um relatório importante. Quando terminamos, já passava das 9 da noite. Marina sugeriu que fossemos comer alguma coisa antes de ir para casa, que estava morrendo de fome. Fomos a um restaurante japonês perto do escritório e acabamos ficando lá por 3 horas. A conversa fluía tão naturalmente entre nós, era tão fácil estar com ela, tão leve. Foi naquela noite que eu contei sobre minha situação com Leila. Sobre o relacionamento aberto, sobre como eu me sentia perdido, sobre como tinha aceitado algo que ia contra tudo o que eu acreditava. Marina me ouviu sem julgar, apenas segurou minha mão por cima da mesa e disse que eu parecia uma pessoa boa demais para estar passando por aquilo. Disse que às vezes a gente se perde tentando fazer outras pessoas felizes e esquece da nossa própria felicidade. Aquela conversa mudou algo entre nós. A tensão que já existia ficou mais palpável. Começamos a nos olhar de forma diferente, os toques casuais demoravam mais alguns segundos, as mensagens ficaram mais frequentes e mais pessoais. Eu sabia que estava pisando em território perigoso, mas pela primeira vez em meses eu me sentia vivo, eu me sentia desejado, eu me sentia importante para alguém. Na sexta-feira seguinte, Leila avisou que ia passar o fim de semana fora com um cara que estava ficando havia algumas semanas. Iam para uma pousada em Campos do Jordão. Ela me contou isso no café da manhã, enquanto passava manteiga no pão, como se estivesse me contando sobre uma reunião de trabalho. Disse que voltaria só no domingo à noite. Eu disse que tudo bem, desejei uma boa viagem, mas por dentro estava me sentindo cada vez mais esvaziado daquela relação. Cheguei no trabalho naquele dia me sentindo particularmente vazio. Marina percebeu que algo estava errado e perguntou se eu queria conversar. Contei sobre Leila, sobre o fim de semana em Campos do Jordão, sobre como eu me sentia humilhado, diminuído, idiota. Marina me abraçou ali mesmo, na copa da empresa, e disse que eu merecia muito mais do que aquilo. Quando nos separamos do abraço, nossos olhos ficaram fixos um no outro por alguns segundos que pareceram eternos. Depois do expediente, Marina me chamou para tomar uma cerveja. Fomos a um bar próximo ao escritório, um lugar pequeno e aconchegante com música ao vivo. Pedimos cervejas, conversamos, rimos, e aos poucos aquela tristeza que eu estava carregando foi dando lugar a outra coisa.
Foi Marina quem tomou a iniciativa. No meio de uma música que tocava ao fundo, ela parou de falar no meio da frase, olhou nos meus olhos e disse que gostava de mim. Disse que sabia da minha situação, que não queria complicar minha vida, mas que não conseguia mais segurar o que sentia. Que desde o primeiro dia tinha sentido algo diferente, que nossos almoços eram o melhor momento do dia dela também, que pensava em mim mais do que deveria. Eu poderia ter recuado naquele momento. Poderia ter dito que não era uma boa ideia, que eu ainda era casado, que precisava resolver minha situação primeiro. Mas não foi isso que eu fiz. Peguei o rosto dela entre minhas mãos e a beijei. Foi um beijo que me fez lembrar como era bom sentir borboletas no estômago, como era bom ser correspondido, como era bom estar com alguém que realmente queria estar comigo. Saímos do bar e fomos para o apartamento dela. Era um lugar pequeno, ainda meio vazio porque ela tinha se mudado há pouco tempo, mas era acolhedor, tinha a cara dela. Passamos a noite inteira juntos, conversando entre as pausas, rindo, nos descobrindo. Quando acordei na manhã seguinte no apartamento de Marina, com ela dormindo ao meu lado, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Uma paz profunda que vinha de estar ao lado de alguém que genuinamente queria estar comigo, não por obrigação, não por história, mas por escolha. Marina acordou pouco depois, sorriu quando viu que eu estava acordado, e foi fazer café. Tomamos café juntos na pequena mesa da cozinha dela, com o sol da manhã entrando pela janela, e conversamos sobre o que tinha acontecido. Ela disse que não queria me pressionar, que entendia que minha situação era complicada, mas que gostaria muito de continuar me vendo. Eu disse que também queria, que na verdade era a única coisa que eu tinha certeza naquele momento. Cheguei em casa no sábado à tarde e Leila nem estava lá, obviamente. O apartamento estava vazio e silencioso. Olhei ao redor, para aquele espaço que um dia tinha sido nosso lar, e percebi que já não significava mais nada para mim. Cada móvel, cada objeto, cada canto daquele lugar estava carregado de memórias que não me aqueciam mais o peito. Tomei um banho demorado, pensando em tudo o que tinha acontecido, em todas as decisões que me trouxeram até ali, em como eu tinha me perdido tentando salvar algo que já estava morto há muito tempo. Leila voltou no domingo à noite como tinha dito. Entrou em casa sorrindo, com aquele brilho pós-fim de semana romântico, jogou a bolsa no sofá e foi direto tomar banho. Quando saiu do banheiro, de roupão, com o cabelo ainda molhado, ela perguntou como tinha sido meu fim de semana. Eu estava sentado no sofá, assistindo algo na televisão sem realmente prestar atenção. Contei, seguindo as regras que ela mesma tinha estabelecido, que tinha ficado com alguém. Disse que era uma colega de trabalho, que tínhamos ido para o apartamento dela, que tinha sido bom. Esperava alguma reação, mas Leila apenas deu de ombros e disse que legal, que ficava feliz por mim. Foi até a cozinha pegar água, voltou para o quarto e dormiu. Marina e eu começamos a nos ver regularmente depois daquele fim de semana. Não era apenas físico, embora o sexo com ela fosse incrível de uma forma que eu tinha esquecido que podia ser. Era conexão, era conversa, era o riso fácil, era sentir que alguém realmente se importava com o que eu tinha a dizer. Ela me apresentou para os amigos dela, um grupo legal de pessoas que ela tinha conhecido através de um clube de leitura. Eram pessoas interessantes, com conversas estimulantes, que faziam perguntas genuínas e ouviam as respostas de verdade. Começamos a sair em grupo, ir ao cinema, fazer trilhas nos fins de semana, visitar exposições, coisas que eu não fazia há anos com Leila. Marina me fez redescobrir partes de mim que eu tinha enterrado. Voltei a ler livros por prazer, não só manuais de trabalho. Voltei a ouvir música de verdade, não só o que tocava no rádio do carro. Voltei a ter opiniões sobre filmes, sobre arte, sobre a vida. Eu estava mudando e isso era perceptível. Voltei a me cuidar, comprei roupas novas pela primeira vez em anos, roupas que eu escolhi porque gostei, não porque eram práticas ou baratas. Voltei para a academia, não por obrigação mas porque me fazia bem. Estava mais disposto no trabalho, mais criativo nas soluções, mais presente nas reuniões. As pessoas ao meu redor começaram a comentar. Meu chefe disse que eu estava fazendo um trabalho excepcional. Meus colegas diziam que eu parecia mais jovem, que tinha algo diferente. E tinha mesmo. Eu tinha voltado a ser eu mesmo, ou talvez estava me tornando quem eu realmente era pela primeira vez. E foi justamente essa mudança que fez Leila começar a prestar atenção. No começo foram perguntas sutis. Quem era Marina? Como nos conhecemos? Com que frequência nos víamos? Se eu estava gostando dela de verdade? Eu respondia com a mesma naturalidade que ela usava para me contar sobre os caras que saía. Mas percebi que Leila começou a ficar diferente. O brilho nos olhos quando voltava dos encontros começou a diminuir. As saídas começaram a ficar menos frequentes. Ela estava mais presente em casa, mais interessada em mim, mais atenta aos detalhes. Teve uma sexta-feira que ela não tinha nada marcado e sugeriu que a gente fizesse algo juntos. Disse que sentia falta de sairmos, que poderíamos ir jantar em algum lugar legal, que poderíamos tentar resgatar um pouco do que a gente tinha.
Achei estranho, mas concordei. Mais por educação do que por vontade real, fomos em um restaurante que a gente costumava ir no começo do namoro. Leila estava tentando recriar algo, aquilo era óbvio. Pediu os mesmos pratos que a gente costumava pedir, tentou puxar conversas sobre memórias antigas, sobre planos futuros. Mas eu estava ali fisicamente, enquanto minha mente estava em outro lugar, com outra pessoa. As coisas começaram a ficar tensas em casa. Leila estava cada vez mais ciumenta, mais controladora, mais presente. Ela que antes mal olhava para mim quando chegava em casa, agora queria saber cada detalhe do meu dia. Perguntava sobre Marina constantemente, fazia comentários passivo-agressivos sobre eu estar passando muito tempo com ela, dizia que eu estava exagerando, que isso não era o combinado. A situação explodiu em uma quinta-feira à noite. Eu estava me arrumando para sair com Marina quando Leila entrou no quarto e perguntou para onde eu ia. Respondi que ia encontrar Marina, que talvez dormisse na casa dela e voltaria no dia seguinte para trabalhar. Leila ficou pálida, depois vermelha, e começou a gritar. Gritou que eu estava exagerando, que estava passando tempo demais com essa mulher, que isso tinha passado dos limites, que não era isso que tínhamos combinado. Eu senti uma raiva subir que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Disse que ela não tinha direito nenhum de falar isso, que foi ela quem quis essa situação, que agora teria que lidar com as consequências. Perguntei quantas vezes ela tinha dormido fora, quantos fins de semana tinha passado com outros caras, e por que diabos ela achava que tinha o direito de me questionar agora. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo. Você já passou por uma situação onde cedeu a algo que não queria só para não perder alguém e depois isso se voltou completamente contra você? Como você lidou com isso? Conta aqui nos comentários porque eu realmente gostaria de saber se outras pessoas passaram por coisas parecidas. Leila começou a chorar, disse que era diferente, que ela nunca tinha se envolvido emocionalmente com ninguém, que o que eu estava fazendo com Marina era errado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Disse que ela não tinha direito nenhum de dizer o que era certo ou errado, que as regras que ela tinha criado estavam valendo para mim também. Ela me implorou para não sair naquela noite, disse que precisávamos conversar. Eu saí mesmo assim. No caminho para o apartamento de Marina, eu estava tremendo de raiva e ao mesmo tempo com uma clareza que não tinha há meses. Contei tudo para Marina, que me abraçou e disse que estava ali para mim, que não ia me pressionar mais, que gostaria de ter algo sério comigo quando eu estivesse pronto. Aquela noite eu percebi que não amava mais Leila, que talvez não amasse há muito tempo e só estava preso por medo, por comodismo, por achar que devia. Voltei para casa no dia seguinte. Leila estava me esperando na sala. Ela tinha preparado um discurso inteiro sobre como tinha sido uma idiota, sobre como o relacionamento aberto tinha sido um erro, sobre como ela só queria a mim, que tínhamos que voltar a ser exclusivos, que poderíamos recomeçar. Ela prometeu mudar, fazer terapia, o que fosse necessário. Mas enquanto ela falava, eu olhava para aquela mulher e não sentia mais nada. O amor tinha morrido aos poucos, em cada vez que ela voltava de madrugada empolgada para me contar sobre outro cara, em cada vez que me fez sentir inadequado por não querer aquela vida, em cada vez que priorizou a própria diversão sobre o nosso casamento. Disse para Leila que precisava de um tempo para pensar. Ela ficou desesperada, começou a me ligar várias vezes por dia, mandava mensagens longas dizendo quanto me amava, quanto sentia falta. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Conversei com Marina sobre tudo e ela foi incrível, disse que esperaria o tempo que fosse necessário, que não ia me apressar em nada. Eu precisava encerrar aquele ciclo da maneira certa antes de começar algo novo. Depois de 2 semanas, voltei para casa e sentei com Leila para uma conversa definitiva. Disse que queria o divórcio, que não havia mais nada que pudéssemos fazer para salvar nosso casamento, que tinha sido bom enquanto durou, mas que claramente queríamos coisas diferentes da vida. Leila entrou em desespero total. Gritou, chorou, me acusou de ter me apaixonado por Marina e estar jogando tudo fora por causa de uma paixonite. Disse que eu ia me arrepender, que Marina não ia me fazer feliz, que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas dessa vez eu estava firme na minha decisão. Procurei um advogado, demos entrada no divórcio. Foi um processo difícil, desgastante. Leila tentou de tudo para me fazer voltar atrás. Ligava para minha mãe, para meus amigos, dizendo que eu estava sendo manipulado, que estava passando por uma crise. Ela não conseguia aceitar que a situação que ela mesma criou tinha se voltado contra ela. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Dividimos tudo de forma justa, vendemos o apartamento e cada um seguiu seu caminho. Leila continuou me mandando mensagens por meses, às vezes carinhosas, às vezes raivosas. Teve uma fase que ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que estava em depressão por minha causa, que não conseguia seguir em frente. Mas eu me mantive firme, bloqueei o contato eventualmente porque precisava seguir minha vida. Marina e eu ficamos juntos. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, moramos juntos em um apartamento no Brooklyn. Construímos uma relação baseada em respeito, cumplicidade e principalmente, verdade.
A gente conversa sobre tudo, não tem medo de ser honesto um com o outro, e construímos algo saudável, leve, gostoso de viver. Ela me faz feliz de uma forma que eu nem lembrava mais que era possível. Encontrei Leila uma vez por acaso, há uns 6 meses, em um shopping. Ela estava com uma aparência cansada, tentou puxar conversa, perguntou como eu estava. Disse que estava bem, feliz. Ela comentou que também estava tentando reconstruir sua vida, que tinha aprendido muita coisa, que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Eu disse que tudo tinha acontecido do jeito que tinha que acontecer, que guardava carinho pelas coisas boas que vivemos, mas que cada um estava no seu caminho agora. Nos despedimos e segui minha vida. Olhando para trás, eu vejo o quanto cresci com tudo isso. Aprendi lições valiosas que carrego comigo até hoje. A principal delas foi entender que existe uma diferença gigantesca entre amar alguém e se apegar à ideia de quem aquela pessoa era ou poderia ser. Eu estava apaixonado pela Leila dos primeiros anos, pela mulher que eu conheci e construí planos junto. Mas as pessoas mudam, evoluem, e às vezes esses caminhos se separam. Não tem vilão nessa história, apenas duas pessoas que queriam coisas diferentes e não tiveram coragem de admitir isso até a situação explodir. Outra coisa que aprendi foi sobre a importância de conhecer os próprios limites não negociáveis antes de entrar em qualquer acordo. Eu cedi em questões fundamentais sobre quem eu era e o que eu acreditava porque tinha medo de perder Leila. E no final das contas, perdi ela do mesmo jeito, mas perdi principalmente o meu tempo, a minha paz, a minha autoestima. Se eu pudesse voltar e dar um conselho para o Silas de 2 anos atrás, eu diria para ter tido coragem de dizer não desde o começo, para ter terminado o relacionamento quando percebeu que Leila queria algo que ele não podia dar. Mas eu precisava passar por tudo isso para aprender quem eu realmente era. Aprendi também que a vida tem dessas ironias cruéis. Leila queria liberdade, queria experimentar, queria sentir viva. E conseguiu tudo isso. Mas quando eu finalmente abracei a mesma liberdade que ela tanto pregava, quando encontrei alguém que realmente me fazia bem, ela não conseguiu lidar. E não é sobre vingança ou sobre provar alguma coisa. É simplesmente sobre como às vezes as pessoas não sabem realmente o que querem até terem ou perderem. Sobre como é fácil romantizar uma ideia sem pensar nas consequências reais. Hoje eu valorizo a tranquilidade acima de tudo. Valorizo acordar do lado de alguém que me escolhe todos os dias da mesma forma que eu escolho ela. Valorizo não ter que ficar criando regras e combinados malucos para tentar manter uma relação que já estava morta. Valorizo a simplicidade de uma conversa honesta, de um olhar que entende sem precisar de palavras, de construir uma vida junto com alguém que realmente quer estar ali, não porque não tem opção, mas porque genuinamente quer. E se tem uma coisa que eu quero que você que está assistindo leve desse vídeo é isso: relacionamento não é sobre forçar situações que vão contra quem você é. Não é sobre aceitar migalhas de atenção de quem deveria te dar um banquete. Não é sobre se moldar tanto para se encaixar no que o outro quer que você perca completamente sua essência. Mas também não é sobre esperar que a outra pessoa se molde completamente a você. É sobre encontrar alguém cujos valores, sonhos e forma de amar se alinham naturalmente com os seus. E quando isso não existe mais, quando você percebe que está vivendo uma vida que não é sua só para manter alguém por perto, não tem acordo de relacionamento aberto, não tem terapia de casal, não tem promessa de mudança que vá consertar. Às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por você mesmo e pela outra pessoa é admitir que não funciona mais e seguir em frente. Porque a verdade é que você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que estar com essa pessoa está te destruindo. O que eu aprendi de mais profundo é que ceder em quem você é nunca vai fazer alguém te amar mais. Na verdade, faz o contrário. Você perde o respeito próprio, a outra pessoa perde o respeito por você, e no fim das contas, ambos perdem. Eu passei meses me sentindo inadequado porque não queria sair com outras pessoas, me sentindo errado por querer exclusividade, me sentindo antiquado por acreditar em monogamia. Mas o problema nunca foi eu. O problema foi aceitar viver uma vida que não era minha. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais como essa. Deixa seu like se você gostou do conteúdo e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E lembra, você não precisa se perder para encontrar alguém. A pessoa certa vai te amar exatamente do jeito que você é, sem precisar que você vire outra pessoa. E se alguém te pede para mudar aspectos fundamentais de quem você é, talvez essa pessoa não seja tão certa assim. Valeu pessoal, até a próxima!